Bom dia. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos juntos aqui, Senhor, e aprender mais da Tua palavra, que Tu possa falar aos nossos corações nessa manhã de uma forma especial. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que toda interferência externa caia por terra agora. E nós queremos entregar, Senhor, a nossa atenção, a nossa mente, inteiramente à disposição do Teu Espírito Santo, para sermos trabalhados por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, vem e cumpre o propósito que a Tua palavra tem para os nossos corações. Que nessa manhã nossos corações sejam terra férteis, ó Pai, para o aprendizado da Tua palavra, que essa semente possa brotar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos para a segunda verdade, né? A imaturidade espiritual é a causa de muitos problemas na igreja. Isso é uma verdade ou não é uma verdade? É uma verdade. Você já viu que tem algumas empresas que elas adotam premiações para motivar os funcionários? Não tem? Fala, ó, vai ter o PPL, vai ter aumento salarial todo ano, plano de carreira. E com isso ela consegue motivar alguns funcionários, porque algumas pessoas se motivam através disso. Mas tem funcionário que mesmo assim não se motiva. Não quer saber de prêmio, está desmotivado e continua desmotivado. E aí uma outra forma de motivar funcionários, sabe qual é? É ameaçando. É o contrário. Se você não render, você vai ser demitido. Não é? Se você não render, você vai ser demitido. Olha, o funcionário às vezes começa a render mais. Eu acho que essa segunda verdade é mais ou menos assim, né? Se a gente não entender que a primeira é que o nosso crescimento está no coração de Deus. Se a gente não entender a primeira, é uma verdade que é uma premiação. Tem uma segunda, que a igreja que anda em imaturidade, ela tem problemas. É uma igreja que passa por muitas lutas. São pessoas que vão sempre ter uma caminhada de luta, porque é uma das formas que o Senhor encontra para nos aperfeiçoar. Então, se a primeira não nos motiva, a segunda deve nos motivar. Amém? Porque é muito difícil cuidar de crianças. Quem cuida das crianças aqui? Quanto menorzinho, mais trabalho, né? Mas quando junta um monte de pequenininho, é pior do que os grandinhos. Não é? Os pequenininhos mordem. Os grandinhos já conseguem conviver um com o outro. Por isso que você está falando que o maiorzinho é melhor. Porque maiorzinho de 1 ou 2 é mais fácil cuidar. Agora você pegar 5 ou 6 pequenininhos, é muito trabalho. Porque você tem que controlar para eles não se baterem, não se machucarem, não colocar o dedo no olho um do outro. Então, quanto mais imatura a igreja, mais problema de convivência se tem. Você está entendendo? Uma igreja imatura é uma igreja que tem muitos problemas de convivência. É desse jeito, né? Não é fácil cuidar de criança chorando, brigando, ameaçando um ao outro. Não é fácil, não. É complicado. Uma igreja cheia de criança é desse jeito. Por causa da imaturidade. Imaturidade gera esse tipo de questão. Quando a gente é maduro, a criancinha maior já não dá esse tipo de problema. O adolescente já não vai dar tanto esse problema. Aí os adultos já... Você não vê adulto em faculdade brigando. Então, a maturidade vai também fazendo com que as pessoas possam conviver. E eu queria hoje, queridos, trazer para nós aqui um estudo de caso. Eu queria fazer uma coisa assim que fosse mais dinâmica. Eu queria analisar uma igreja que tivesse muitos problemas de imaturidade, para a gente ver como era essa igreja. E eu acho que não tem uma igreja mais que retrate melhor essa situação do que a igreja de Coríntios. Amém? A igreja de Coríntios aqui realmente é uma igreja que tinha muitos problemas de imaturidade. No capítulo 1, uns diziam que pertenciam a Paulo, outros a Apolo, outros a Cefas, e tinha uns que eram mais espirituais que diziam que pertenciam a Jesus. Então eles tinham
brigas, eles tinham confusões por conta de discipuladores, né? Eu sou discipulado por tal pessoa. Outra, eu sou discipulado por tal pessoa. Mas eu queria ser discipulado por Paulo. Eu queria ser discipulado por fulano. Eu queria que tal pessoa fosse meu pai espiritual. E eles brigavam por conta dessa questão de não entender que todos éramos de Cristo, todos somos discípulos de Jesus. Amém? Depois no capítulo 4, Paulo diz assim, Paulo diz também que eles tinham um grupo que era muito soberbo, existia muita soberba entre eles, né? Versículos 18 a 20 diz assim: mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Você acredita que tinha uns irmãos lá que estavam falando que Paulo não precisava mais voltar lá? O apóstolo Paulo não precisa mais vir aqui não, nós já somos autossuficientes. Os irmãos ensoberbecidos. Crise aqui já eram alguns que já estavam na crise de adolescência, né? Não entendiam a interdependência, né? Então, mas Paulo fala aqui, mas em breve, se o Senhor quiser, se Deus quiser, eu vou estar aí com vocês. Querendo esse grupo ou não querendo, se Deus quiser, eu vou estar aí. Aí vocês vão conhecer o poder de Deus, que não consiste em palavras, mas em poder, né? Então, esses irmãos estavam ensoberbecidos. Aí lá no capítulo 5, ele fala que eles toleravam bem o pecado dentro da igreja, né? No capítulo 5, a gente é bem conhecido nosso. Tinha um moço que dormia com a madrasta. E a igreja via aquela situação e não tomava atitude. Diz assim, no capítulo 5, versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que não ainda entre os gentios se nomeia, como haver quem possua a mulher de seu pai. Olha só, uma igreja com problemas de pecado mesmo ali, e ouve-se, aqui também fala também de fofoca, de disse-me disse, não fala? Porque Paulo fala assim, ouve-se. Paulo também não fala assim, tal pessoa vai tratar esse problema. Eu nem sei se isso é verdade, mas ouve-se que entre vós há tal situação. Então, a igreja que tinha muita fofoca também, uma igreja difícil. No capítulo 6, fala que eles buscavam a justiça humana para tratar questões entre eles. Você já pensou? Um irmão tinha uma padaria, o outro irmão ia lá, comprava e não pagava. Aí o que o irmão fazia? Ia na justiça, nas pequenas causas, para pedir indenização, danos morais e tudo mais. Paulo fala lá em 1 Coríntios 6, versículo 1, diz assim: ousa alguns de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juiz perante o injusto, e não perante os santos. E Paulo ainda fala assim: para os envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Paulo fala, não há entre vocês alguém que possa estar julgando essas causas? A Bíblia fala que nós vamos julgar os anjos, né? Acho que até aqui no capítulo 6, Paulo fala isso, vocês vão julgar os anjos, vocês não podem julgar as causas uns dos outros. Ainda no capítulo 6, fala de santidade. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tornarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não por certo, né? Então, Paulo falando aqui sobre o pecado de adultério, de prostituição, que havia no meio daqueles irmãos. Aí no capítulo 7, não parece que não acaba, né? Que lista grande. No capítulo 7, fala que eles queriam divorciar e casar por qualquer razão. E aí Paulo se dedica aqui a esse capítulo inteiro para explicar sobre isso. Em 1 Coríntios 7, 10, ele diz assim: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido. Esse capítulo 7 aqui tem gente que não gosta nem de ler, que é duro, né?
No capítulo 8, Paulo fala que eles não sabiam a diferença entre fé e amor. Uma coisa básica, né? E eles não sabiam, fé e amor. Imagina só, se alguém aqui crê que é livre para beber uma bebida alcoólica. Né? Alguém crê que é livre para isso, para tomar um vinho na sua casa. E aí chega um irmão lá que não tem essa fé, que não crê que isso seja a nossa liberdade. E a pessoa, sabendo que o irmão não acha certo aquilo, bebe o vinho na frente daquele irmão. Era isso que acontecia lá. Alguns entendiam que tinham algumas liberdades, mas outros não entendiam que daquela forma. E os que entendiam ter a liberdade não respeitavam os irmãos por amor. Amém, queridos? Bebida alcoólica é algo que a gente não tem base bíblica, doutrinária, para dizer assim, bebida alcoólica é pecado. A gente tem base doutrinária e bíblica para dizer assim, aquele que se embriaga com bebida alcoólica está cometendo um pecado. Amém? E também aquele que escandaliza o seu irmão por conta disso, por conta de beber bebida alcoólica, também comete um pecado. Não é? Então esses irmãos não entendiam o respeito pelo outro. Né? Aqui em 1 Coríntios 8, a partir do versículo 8, diz assim: ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos de mais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será consciência de que é fraco, induzida a comer todas coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a tua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. E Paulo fala aqui, olha, se carne escandalizar meu irmão, eu nunca mais vou comer carne. Tem coisas que a gente faz por amor, por isso que eu estou falando que eles não discerniam que é a diferença de fé e de amor, porque o amor está acima de todas as coisas, amém, amados? Está acima de todas as coisas. Quer ver um exemplo, outro exemplo bom também? É quando vem algum adolescente, algum jovem, fala assim, pastor, eu queria fazer uma tatuagem. Tatuagem é pecado? Como é que você trataria essa situação? Vou te falar como é que eu trato. Eu pergunto logo assim, você já falou com seu pai? Não. Então você fala com seu pai, com a sua mãe, aí no próximo encontro que você tiver comigo, você me traz a resposta. Geralmente quando eles vêm, aí eles vêm assim, pastor, meu pai falou que não gosta, que acha isso muito ruim, que tal, mas eu tenho a minha liberdade, eu posso fazer. Aí sabe o que eu falo? Olha, por amor aos teus pais, você faria uma tatuagem? Faria. E por amor aos teus pais, você deixaria de fazer uma tatuagem? Deixaria. Então, meu irmão, por amor aos teus pais, não faça tatuagem. Porque você vai escandalizar os teus pais e você estará pecando. Aí a tatuagem se torna um pecado. Se torna ou não se torna? Indo para esse texto aqui de Paulo, não é, queridos? Porque tem alguns que têm a fé, que realmente não tem base bíblica para dizer que a tatuagem é um pecado. Não tem. A gente não tem base bíblica. Mas a gente tem a lei do amor. Amém? A lei do amor, para não escandalizar o nosso irmão. Então é isso que muitas vezes aqueles irmãos lá não entendiam. Eles não entendiam isso. E eles não preservavam os irmãos que não tinham a mesma fé que eles, né? No capítulo 9, o problema é que eles viviam ali para entender os irmãos que viviam da obra. Eles não reconheciam os irmãos que estavam trabalhando na obra e que precisavam viver financeiramente sustentado pela obra, né? Lá em 1 Coríntios 9, versículos 6 e 7 fala assim: ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Está vendo aqui? Paulo falando que ele tinha que trabalhar. Você sabe com o que Paulo trabalhava? Ele construía tendas. Com tecido, ele fazia tendas e vendia tendas para sustentar né, para poder comer. E aí Paulo está falando aqui, ou só Barnabé e eu
não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Né? Paulo está aqui falando para os irmãos, será que eu e Barnabé, a gente não tem direito também a ser sustentado pela obra? Não é? Porque era uma situação muito, muito complicada para o apóstolo Paulo, um apóstolo que tinha tanto o cuidado que ele tinha pela igreja naquelas regiões, e mesmo assim tinha que passar o dia todo trabalhando para poder se sustentar. Não é? A igreja não entendia isso. Lá em Coríntios 9, 14 e 15 também fala assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo continua dando aqui uma cacetada lá nos irmãos, para que eles entendessem isso, né? Aí no capítulo 10, Paulo fala que eles viviam em idolatria e murmuração e incredulidade. No capítulo 10, lá 10, 7 e 8 diz assim: não os façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Paulo fala que eles também tinham idolatria no meio deles. No capítulo 11, agora, Paulo fala sobre a ceia do Senhor, porque muitos não estavam discernindo o corpo do Senhor, que é o que mais acontece em uma igreja onde que não teve crescimento espiritual. As pessoas não conseguem discernir o corpo do Senhor, e por isso há brigas entre eles, né? Então eles brigavam entre eles, estavam ali na ceia, estavam vendo o irmão pecando, mas estavam ali tomando a ceia. E aí Paulo fala lá: por causa disso há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nos julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados, né? Continua, no capítulo 12. No capítulo 12, eles tinham algumas questões em relação aos dons do Espírito, né? Alguns recebiam e outros que não recebiam se sentiam menosprezados. Alguns tinham mais dons, outros menos dons, e aquilo servia de menosprezo para alguns e de se sentir maior do que outros para outros. E tinha também, no capítulo 12, fala de uma desordem no culto. O culto deles era um culto desordenado, sem critérios, sem uma liturgia, sem horário para nada. É complicado, né? No capítulo 13, Paulo começa a ter vontade de iniciar novamente a pregar o evangelho para eles, para ver se eles se convertem, né? Para ver se eles mudam de posição. No capítulo 13, versículo 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo realmente falava que aquela igreja de Corinto é uma igreja cheia de meninos. Que coisa, né? Mas cheia de problema. É um bom estudo de caso para a gente aqui, não é? É ou não é? O que você acha da igreja de Corinto? É um bom estudo de caso de uma igreja matura? E por que, queridos, que essa igreja tinha tantos problemas? Isso a gente já sabe, né? Imaturidade. Em 1 Coríntios 3, versículo 1 e 3, o próprio apóstolo Paulo dá esse diagnóstico. Ele dá um diagnóstico do porquê de tantos problemas naquela igreja. Paulo fala assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens? Então Paulo fala aqui que ele não podia dar um alimento mais sólido para aqueles irmãos, mas ele tinha que dar o leitinho, chamando eles de criança, não é? Na diplomacia, e falando que eles eram carnais. Lembra que eu falei domingo passado que carnais
é igual a criança, né? É igual a imaturos. Cristão imaturo é um cristão carnal. Então Paulo está fazendo também aqui essa analogia dos irmãos ali da igreja de Corinto, que eram carnais. Junta um monte de criança numa igreja, né, queridos? E aí começa os problemas. E por que essa igreja não amadureceu, queridos? Por quê? Paulo também dá um diagnóstico aqui do porquê que aquela igreja não tinha crescido. Isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 15. Porque ainda que tivesses 10.000 eios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Aqui Paulo fala do principal motivo daquela igreja não ter crescido. Eles tinham muitos mestres, outras versões falam mestre, eios, fala de mestres, amém? Pessoas que ensinam. Aquela igreja é uma igreja que tinha muitos mestres, mas tinham poucos pais. Contudo, não tens muitos pais. O problema aqui, o diagnóstico de Paulo do motivo era esse. Eu já falei sobre a diferença de pai e de mestre, né? Há poucos domingos eu falei sobre isso, né? Pais e mestres. Que o pai ele forma. O pai ele vive para que os filhos se espelhem nele. Já o mestre, ele ensina. O mestre fala. Às vezes o ensino tem um efeito, às vezes não tem um efeito. Mas o ensino do pai, ele tem que ter um efeito. Porque o pai cobra. O pai fala assim, olha, hoje, a partir de hoje, a gente está com essa luta lá em casa, que a gente falou para a Letícia assim, Letícia, a partir de agora, você vai nos ajudar lavando louça também. Ela está fazendo 12 anos de idade. Então já dá para lavar uma loucinha, não dá? Então, Letícia, a partir de agora, você vai nos ajudar com a louça. Ela já arruma o quarto dela, ela já passa um pano no banheiro, lavar ainda não está lavando o banheiro, mas também vai, com 13 para 14 anos já dá para lavar o banheiro, irmã Cida, não dá? Então a gente tem que, e como é que, agora você coloca ela num curso para limpar a casa. Aí ela vai lá, a professora fala assim, olha, você pega o copo, passa detergente, depois enxágua e põe para secar. Beleza, ela vai chegar em casa, aprendi a lavar copo. Será que aprendeu mesmo? Não, né? Mas aí o pai faz o quê? Minha filha, deixa eu te falar, olha, você passa a bucha no copo, enxágua e põe para secar o copo, depois você guarda no lugar. Ah, papai, não, faz aí que eu quero ver. Ah, mas agora, não é assim? Aí ela vai lá e lava o copo. Ela aprendeu mais com quem? Com o pai ou com o mestre? Com o pai. Com o pai. Porque o pai ele está em cima, porque o pai ele precisa formar um filho. O mestre precisa ensinar teorias. Amém ou não amém? Amém, vocês entenderam, né? E o que acontecia lá na igreja de Corinto? Tinha muitos mestres, tinham muitas pessoas que tinham muita formação, que sabiam muito, tinham estudado muito, ensinava muito para a igreja, mas não tinha quem cobrasse, não tinha quem falasse assim, é isso, a prática da vida cristã é essa. Era isso, era o diagnóstico que Paulo fala aqui. Nós sabemos, amados, que uma igreja sem paz no sentido de pai, né? É uma igreja que vai ficando imatura, porque se não tem quem cobre, esse é um trabalho feito intensamente pela nossa congregação, de cobrar, de ensinar e cobrar, né? De casa em casa, com cada irmão tem a pessoa que se reporta, por mais que não tenha um nível de paternidade igual nós gostaríamos que tivesse, realmente não é toda a congregação que está no nível de paternidade que a gente espera que a igreja alcance hoje, mas nós já temos uma boa parte da congregação que estão no discipulado 1 a 1, que aquela pessoa se reporta a uma outra pessoa que ensina, que está ali de 15 dias no máximo, sentando junto, ensinando uma palavra, dando uma direção, que a pessoa vai e abre o coração. Então já tem uma boa parte da congregação. Nosso intuito é que toda a congregação esteja nesse discipulado 1 a 1. Amém? Eu entendo que a paternidade passa por aí, queridos. Porque eu só vim descobrir o que é ser filho espiritual de alguém quando eu tive alguém que começou a cuidar de mim na minha casa, com a minha esposa,
ouvindo os meus problemas, porque quem sabe dos meus problemas é a minha esposa. Aí você olha, mas o pastor Gleice é bom demais, calminho, gente fina, fala com todo mundo. Mas vai falar com a Yara para você ver se eu não tenho problemas. Tenho os meus erros e que preciso ser tratado. E aí eu tenho um pai que chega lá e aí ela me denuncia. E aí ele me puxa na orelha, me coloca na linha, alguém quem eu possa abrir meu coração também, me ajuda, ora por mim. Olha a importância de ter um pai espiritual, amém? Agora, isso é um processo, amém, queridos? Às vezes, eu sei que alguns olham assim, quando eu prego sobre isso, quando eu falo sobre isso, e falam, mas isso eu não vejo acontecendo. Queridos, está aos poucos, né? A gente não muda uma visão de uma congregação da noite para o dia. A gente tem tido muitas estratégias, a gente tem tido muito cuidado, também para não machucar ninguém, a gente não perde ninguém com isso, não é? Pelo contrário, a gente só tem ganho pessoas para Jesus através da paternidade, amém? E em breve eu sei que você vai ter alguém com que você vai poder sentar, no mínimo de 15 em 15 dias aí, para você abrir seu coração. Porque num grupo de células, numa célula, dá para você abrir seu coração, falar dos seus problemas? Não, né? A irmã Cida já, sabe aonde a gente estabelece realmente esse nível de paternidade, queridos? É quando a gente está 1 a 1. Só eu com o pastor Marcos, só eu com o Júnior, só eu com o Francisco. Ali o Francisco abre o coração dele e fala das dificuldades dele. É assim, queridos, amém? Então nós precisamos caminhar para esse nível de paternidade, porque esse era o grande problema ali daquela igreja. E aí, queridos, Paulo dá um caminho aqui interessante para resolver o problema daquela igreja. Amém? Então nós estamos no estudo de caso. A gente pegou uma igreja que tinha muitos problemas, uma igreja muito infantil. A gente viu que essa igreja não amadureceu. Ela não tinha muitos pais, ela tinha muitos mestres, mas não tinha muitos pais. E aí Paulo também dá um caminho para resolver o problema. 1 Coríntios 4:17. Qual é a solução que Paulo propõe para a igreja de Corinto? 1 Coríntios 4, versículo 17, diz assim: Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino a cada igreja. Paulo envia um filho. O problema lá não eram pais, faltavam pais espirituais. Por que ele manda um filho? Ele só pode ser pai quem é filho. Exatamente por isso. Porque o filho já amadureceu, porque tem um pai que está cuidando, formou o filho. Não é? Então esse filho agora pode ser pai. Entendeu, queridos? Esse é um problema que hoje existe ainda na igreja atual, que é pessoas que querem ser pais, ser cobertura, mas não querem se sujeitar, não querem ser submissos ou estar debaixo da cobertura de alguém, de um pai. Quer que as pessoas venham para tratar dos seus problemas com ele, mas ele não tem a quem se reportar. Quem é que trata da situação dessa pessoa? Como é que eu vou cuidar de pessoas se eu não sou cuidado? Não é verdade? Faz sentido ou não faz sentido a solução de Paulo aqui? Então, para cuidar bem de alguém, essa pessoa também tem que estar sendo bem cuidada. Do contrário, vai ser alguém que não tem um caminho, ensinando outra pessoa a ir por um caminho que ele também não sabe. Então, amados, nós precisamos entender isso aqui, que é algo muito importante, que Paulo envia um filho dele, alguém que ele formou, alguém que ele se dedicou a formar, a moldar o caráter daquele jovem Timóteo, para que ele pudesse ser um pai. Só um filho é capaz de ser pai. E esse aqui é o primeiro problema que a gente tem, né? Em Malaquias 4:6, queridos, fala o último versículo da Bíblia, né? do Velho Testamento. Fala que nos últimos dias ali, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Né? Eu acredito que se o coração dos pais da igreja atual
não se voltar para os filhos, mesmo assim o coração dos filhos se voltará para os pais. Amém? Os nossos corações precisam se converter aos nossos pais espirituais. Amém, queridos? Aleluia. Se não houver uma conversão dos nossos corações, o que Malaquias fala é que o Senhor vai ferir a terra com maldição. Acho que por isso que aquela igreja estava passando por tantos problemas, porque o coração deles não estavam voltados para os pais e dos pais para os filhos. O segundo problema aqui, queridos, não está nos filhos e sim nos pais, porque tem dois tipos de pai espiritual. Assim também como tem dois tipos de pai biológico, pelo que eu acompanho. Tem o pai que é paternal e tem o pai que é paternalista. Tá? Tem pai que é paternal e tem pai que é paternalista. Qual é a diferença? Qual é a diferença? O paternal é um líder capacitador. Ele capacita os filhos. Ele envia os filhos. Ele dá responsabilidade para os filhos e confia nos filhos. Já o paternalista, ele é no máximo um líder capaz, mas ele não consegue atribuir nada para os filhos. Você não vê um filho dele crescendo e fazendo aquilo que ele faz. E isso existe até hoje, né? Você vê um pai paternal, ele vai ensinar o filho a lavar uma louça, porque ele quer que aquele filho cresça. Mas um pai paternalista, não, ele vai fazer tudo pelo filho. Já viu o pai e a mãe que falam assim, meu filhinho está crescendo, era tão bom quando estava no meu colo, que eu podia fazer tudo, colocava onde eu queria. Não quer que o filho cresça. Um pai paternalista, ele não quer que o filho cresça. Ele quer que o filho dependa dele a vida toda. Na igreja também acontece isso. Tem pais que querem que os filhos cresçam, se desenvolvam, e tem pais que não, que querem que os filhos continuem dependendo dele em tudo. Ele emperra, ele amarra, ele limita o crescimento do filho. O paternal, ele capacita, ele emancipa, ele diz vai, cresce. Ele aposta no filho. Vai, meu filho, você vai conseguir. Ele anima. Eu tenho uns filhos aqui que eu estou muito admirado assim, deles, né? Vou citar só um deles aqui, que é o Joelson. O Joelson cresceu muito nos últimos anos, né? Mas a paternidade foi fazendo ele crescer. E eu fui apostando nesse meu filho. Eu fui dando responsabilidades para ele, fui apostando nele. Esse garoto tem futuro. Ele tem algumas imaturidades, mas ele tem potencial. E ele foi crescendo, foi tendo responsabilidade, criando responsabilidade. Casou também com uma menina que tem um nível de entendimento muito bom da palavra. E que aquele casal ali, né, está aqui a mamãe dela, da Ingrid. Um casal que foi amadurecendo de uma forma muito rápida, assumindo as responsabilidades que eu fui dando corda, dando mais coisa para eles, vê se vocês dão conta com isso aqui. Vai indo, né? Fui soltando. Hoje, né, eu vejo como eles têm sido úteis dentro da congregação, porque eu não fui paternalista, eu fui paternal. Eu entreguei responsabilidades para eles, e quando as pessoas vinham me questionar assim, mas a celebração de inverno, e assim, olha meu filho, olha, o responsável pela celebração de inverno é o Joelson e a Ingrid. Então, se você tem alguma coisa para falar sobre isso, fala direto para eles, porque eles vão saber decidir. Interessante que essa última celebração de inverno nós fizemos em parceria com a outra congregação. E o pastor da outra congregação me ligou um dia e falou assim, Gleice, olha, a gente tem que ter cuidado com isso, com aquilo e tal. Eu falei, olha, fica tranquilo, porque o Joelson, o Joelson e a Ingrid, com certeza eles já estão vendo tudo isso eles já viram, porque eles são muito responsáveis, eles pensam em tudo, então você não precisa se preocupar, eu sei com quem está, eu sei com o filho que eu estou confiando, e realmente eles foram surpreendentes, administraram todo o acampamento ali, de uma forma muito boa, não é? Muito boa. Eu não tenho um triz assim para falar, assim, reclamar, de nada, eu não tenho que reclamar de nada daquele acampamento. E olha que quando eu era jovenzinho, eu fiz muitos acampamentos, né? Tinha muita experiência em acampamento, em celebração de verão, celebração de inverno, mas eu não tenho nada que falar dos meus filhos, porque eles estão crescendo, né? Mas se eu fosse um paternalista, eu falava, não, eu vou administrar isso aqui também.
Celebração de inverno tem que passar tudo pela minha mão. Eu tenho que aprovar tudo. E aí eu não estou dando responsabilidade para os meus filhos. Não é? Então a gente tem que ser paternal. A excelência, queridos, na paternidade não é quão longe nós vamos, e sim quão longe os nossos filhos vão. Eu penso muito assim, o importante não é aonde eu vou chegar. Eu não estou preocupado se eu vou chegar no fim do meu ministério, no fim da minha vida, e essa igreja esteja lotada. Essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é em formar filhos que vão dar continuidade, que vão atingir os objetivos de Jesus. Um pai pensa sempre assim. O pai, ele não está preocupado assim, eu vou ter que fazer uma casa muito bonita para mim. Muitas vezes o pai, ele divide os seus recursos para construir. Não, eu vou construir a minha casa aqui mais simples, para poder já dar entrada num apartamento para o meu filho, para fazer isso pelo meu filho, para que ele possa atingir um nível maior do que eu atingi. É ou não é assim? Os pais não pensam assim? Pensam. Então nós também, como igreja, temos que pensar assim nos nossos filhos, não é? Eu não sei até onde eu vou chegar no meu ministério, mas eu sei que o Joelson vai passar. Eu sei que Ricardo vai passar. Eu sei que os meus filhos, eles vão passar do que eu vou chegar. Porque aonde eu chegar, eu vou lançar essas flechas. Não é assim que a Bíblia fala, que filhos são flechas? Que a gente atira elas? E como é? A flecha, ela parte da onde você para, não é? Aonde eu parei aqui é o início da minha flecha. E ela vai muito mais longe do que a gente. O prazer de um pai é quando o filho cresce mais do que o pai. Como antigamente, quando nem todo mundo se formava, e o prazer de um pai era ver um filho formado. O pai não tinha se formado, o pai não tinha tido condição de estudar, mas o prazer do pai era quando o filho, agora meu filho já tem o 2º grau, já tem um ginásio. Né? Na nossa época era o ginásio que chamava, já tem um ginásio, agora o meu filho já se formou, já é um engenheiro. O ego fica de lado, porque você tem prazer de ver. Eu tenho o maior prazer de ver quando os meus filhos sobem no púlpito, administrando as coisas. Eu fico tão maravilhado de ver aquilo. Quando eu vejo uma celebração daquelas sendo feita com tanta ordem, com tanto amor, com tanto carinho, eu fico tão feliz de ver aquilo. Porque eu vejo o crescimento de um filho meu. Amém? Então, paternidade tem isso. Se você quer ser pai, ou você que já é filho, primeiro você tem que entender que você precisa ter um pai. E em segundo, você tem que entender que você tem que ser paternal e não paternalista. Amém, queridos?